quando começou as vendas, eu fui enxergando a necessidade de melhorar o balcão, necessidade de colocar um armário, só que a necessidade maior, naquele momento que eu tinha que escolher a necessidade pela falta de recurso, não tinha banheiro. Eu usava o banheiro do posto de gasolina ou eu ia na casa de uma pessoa vizinha, muito querida, por sinal, a Marli. E tinha 3 pessoas que são fundamentais, acho que vale a pena falar, que é o Rafael, frentista, o Marcelo, que na época trabalhava de frentista, hoje professor de educação física na cidade, e o Davi, uma pessoa que ficava muito ali, morava próximo, que infelizmente ele hoje não está entre nós. Mas são pessoas queridas que eles ficavam para mim um pouquinho para mim no banheiro, se não fosse isso. Aí nessa necessidade então, na necessidade de fazer um banheiro, e eu fui até a prefeitura informar o prefeito que eu tinha essa necessidade de fazer essa alvenaria lá para mim e também para os clientes, que seria um diferencial, né? Para os clientes. Aí eu cheguei lá, falei com o prefeito, o prefeito da época, e a conversa começou a desenrolar em prol do Pé de Moleque, porque a prefeitura estava com um projeto também de estar unindo mais os produtores de Pé de Moleque, até mesmo fazendo um projeto para ser tombado o Pé de Moleque como patrimônio imaterial, que na verdade hoje é tombado. E foi desenrolando nesse rumo a conversa, e de repente o prefeito falou assim: olha, eu vou muito fazer visitas para outros municípios, até mesmo na nossa capital, e eu preciso levar o doce para presentear. E aí ele pegou e usou assim, mas muitas das vezes eu tenho a vergonha de levar, porque eu chego num gabinete, vou levar o doce, aí eu abro aquele pacote e o pacote está todo lá, os doces, eu não sei como que eu pego, se eu pego um guardanapo e tal. Eu ouvi aquilo e senti como um tapa, porque eu estava achando tão lindo aquela minha embalagem, que era o papel embalado no barbante. E quando ele falou aquilo lá, eu me senti assim, meio ofendida. E naquela hora eu estava feliz, tinha comunicado ele de fazer aquela construção que era necessidade naquele momento, e um pouquinho com raiva pela embalagem. Mas eu fui, lá foi uma maravilha para mim, porque eu fui embora com aquela raiva, com aquela vontade, eu vou mostrar, fazer uma embalagem, vou trazer para esse prefeito ver. E aí eu cheguei em casa, já comentei com o Érico, e o Érico já foi olhando para o mercado, que ele também é muito visionário, e nisso ele foi e trouxe um modelo de uma caixinha de um outro produto substituto, que eram os produtos embalados individual. Nesse momento, nasceu aquela vontade de fazer uma caixinha, mas fugia totalmente do jeito que era o nosso doce aqui em Piranguinho. Aí nós contratamos o serviço de um profissional, o Júlio, que eu estudei com ele até lá na FEP, eu estudei com ele. Fui procurar o Júlio automaticamente teve que fazer o desenvolvimento de uma logomarca, porque nós não tínhamos, e desenvolveu uma caixinha linda, que foi um sucesso quando a gente pegou aquela caixinha na mão, a primeira caixinha personalizada. Aí nasceu a outra necessidade, tinha caixinha personalizada, mas para a gente embalar o doce individual não tinha máquina. E aí nós ficamos com aquela caixinha, embrulhava o doce no papel celofane um por um, manual, colocava naquela caixinha e fui lá na prefeitura dar de presente a caixinha do prefeito. Mas na verdade eu encarei isso aí, que quando ele me chamou a atenção disso aqui, nasceu uma oportunidade para mim. Que eu senti aquilo como não de uma ameaça. Eu fiquei um pouquinho meio chateada com o jeito que ele falou, mas para mim foi excelente. Foi um tapa que me levou para um outro patamar. E nós fomos a primeira empresa em Piranguinho fazer uma caixinha personalizada para colocar o Pé de Moleque. Eu não lembro exatamente o nome da linha de crédito, consegui comprar uma máquina Flowpack. Compramos de um argentino, na verdade, lá em São Paulo. A máquina era uma evolução, embalava 40 doces por minuto na Flowpack, doce individual. Aí nós conseguimos, com essa conquista dessa máquina, conseguimos ser a primeira empresa em Piranguinho a ter os doces embalagens personalizadas, embalados individualmente. E com as exigências que a gente poderia estar atendendo os comércios com esses produtos. E nesse ponto, é um ponto muito importante, que foi quando nós tínhamos o display, a embalagem individual, conseguimos colocar no supermercado, nos mercadinhos, na verdade, nem foi para o supermercado. Conseguimos nos mercadinhos e depois, no futuro, alcançamos os supermercados. Como eu falo embalagem de pão, é aquela embalagem que era tipo de frios e ela tem um plástico em cima dela, porque o Pé de Moleque ele tem gordura do amendoim. Então a gente embalava o doce naquele papel,
com durex e ainda amarrava com barbante, dava um charminho de produto da roça mesmo. E assim que a gente comercializava o doce lá em Piranguinho. Um dia acabou esse papel, por falta de planejamento de compra. O meu pai ficou desesperado, porque o meu pai que tinha os papéis lá para poder fazer esse embrulho. E ele tinha o celofane. O que nós fizemos? Embalamos os doces, pacotinho com 10 unidades, que antigamente a gente colocava na vitrine, o cliente chegava, escolhia e a gente embalava o quanto ele queria, certo? Aí naquele dia, porque errou e como que não tinha o papel para embrulhar, então vou deixar pronto já. Pegamos o papel celofane, tipo umas folhas de 25 por 40, e cabia 10 doces. E fizemos os pacotinhos com 10 e colocamos em cima do balcão. A gente até ia colocar embaixo, mas meu pai resolveu colocar em cima. Pronto. Aquela embalagem pegou. Porque se o cliente chegava e ele ficava na decisão que ele podia comprar 2 doces, 4 doces, ele já levava 10 doces. Chegou no final do dia, o que aconteceu com a venda? A venda explodiu. O resultado disso, nós começamos a fazer o pacote com 10, que foi uma explosão de venda. E dentro dele também, bem interessante, já nessa linha de celofane, como que a gente enxerga as coisas acontecendo, nós vendíamos o doce de 130 gramas. 130 gramas que é o doce que colocava na vitrine. Quando a gente embalou no pacotinho de celofane, você embalar um pacote com 10 doces, seria 1,3 kg de doce. Aí o meu pai, de novo, olha como que ele que é empreendedor, ele pegou e falou assim, se fizesse o doce na metade desse peso, fez uma forma lá e fez o doce de 70 gramas. E aí embalava o pacotinho com 10, era o mesmo produto, porém menor. Resultado, a gente já vendia 10 doces numa hora só, entendeu? E ficou padronizado na barraca, a gente vendia, comercializava os doces com 10 unidades no pacote de celofane. Então, sobre marketing, a gente não tinha assim, um planejamento, não tinha nada, mas a gente queria fazer presença, que eu existo. Eu precisava falar assim, ó, existe barraca amarela. O pessoal te referenciar, Piranguinho tem barraca amarela, eu precisava fazer isso. Então, o Érico sempre, eu digo que ele é um vendeiro, tá no sangue dele, começou a fazer camiseta, fazer um monte de coisa. E de repente o Érico chegou com umas camisetas lá e ele chegou com uma camiseta colorida. Cada dia que ele usava uma camiseta colorida, para os outros pensar que ele estava com a mesma camiseta, mas escrito barraca amarela. Ele estava com uma camiseta de outra cor escrito barraca amarela. Vamos padronizar esse negócio, vamos fazer camiseta amarela. Aí fizemos uma camiseta amarela, escrito barraca amarela. Aí nós pensamos. Aí eu conheci lá em Borda da Mata, por um cliente nosso, ele mostrou uma confecção, que foi bem interessante, bem uma moda, lá de Borda da Mata. E nós fizemos 100 camisetas. E sabe o que nós fizemos com a camiseta? Demos de brinde para as camisetas para as pessoas com cidades diferentes, tipo São Lourenço, Carmo de Minas, onde a gente tinha amigo, dava a camiseta. Por quê? Se fosse um mecânico, se fosse qualquer um, ele estava usando a camiseta. Ele estava usando a camiseta que estava com o nosso telefone e com a nossa marca. E assim ia intensificando. E pronto. E foi esse boca a boca para poder a gente fazer com que as pessoas enxergassem a barraca amarela. Porque uma ligação, se a gente põe camiseta, põe adesivo no carro, fazia os adesivos para as pessoas levar e colocar no carro dele, que ia associar, quando visse aquela logomarca, eu chegasse no mercadinho, visse um doce, vou comprar um doce, esse aqui que é doce de Piranguinho. No entanto, muita gente, em vez de chamar a gente pelo nome, tem gente que chama a gente de barraca amarela, e tem gente que chama a gente de Piranguinho, de outra cidade. A gente chega em outra cidade, tipo assim, em Pouso Alegre, Bom Repouso, lá o pessoal, em vez de chamar a gente pelo nome, não guardou o nosso nome, mas guardou o Piranguinho. Vocês chegaram, entendeu? Ou barraca amarela. Então a gente foi fixando isso daí. Não sou nascido em Piranguinho, mas meus pais são piranguienses, né? E conheço sua mãe também há muito mais tempo que isso também, quando sua mãe também ainda não trabalhava com doce, né? Então o convite, quando ela me fez o convite para a gente começar a pensar uma linha de embalagem para a barraca amarela, é como se eu conectasse uma história que já tinha começado lá atrás. Então eu aceitei esse como um grande desafio, e o design ele adora mudança. Então é muito gostoso quando o design é desafiado a fazer alguma coisa que vai mudar alguma coisa no mercado, né? E naquela época os doces eram todos embalados de forma muito artesanal, era um papelzinho muito simples que embalava, e as barracas se diferenciavam pelas cores só, então tinha sempre as barracas cada uma com a sua cor, mas o pacote era muito parecido. E quando a sua mãe chegou com a ideia de criarmos uma embalagem para isso aí, para tentar deixar o doce um pouco mais moderno, né? Uma aparência visual mais interessante, para mim foi incrível essa possibilidade de trabalhar com isso, né? Então a gente começou a fazer algumas pesquisas para definir a linha visual da embalagem, e o legal é que, como a gente não tinha referência de outras embalagens para poder ver,
A gente começou a partir da expectativa que a gente tinha. Eu lembro das primeiras provas chegando, umas provas que a gráfica mandou pra gente, umas provas mais simples da embalagem. Ainda estava muito aquém do que iria ficar o projeto final dela impressa. Mas já foi um impacto muito grande assim pra gente, sabe? De ver o produto encaixado de uma forma que ele representasse, ele tivesse uma identidade um pouco mais forte do que só apenas o doce. Porque no passado, como é que os doces eram vendidos? Era aquelas prateleirinhas de vidro e o doce empilhado ali. Então você comprar um doce de uma barraca ou de outra era muito parecido, não tinha nenhuma diferença visual além do formato do doce, que era sempre igual, né? E a Barraca Amarela também me convidou para desenvolver a marca, o logotipo da Barraca Amarela. E como a gente, isso faz bastante tempo mesmo, assim. Acho que faz quase 2 décadas assim que a gente fez esse projeto. E na época o que aconteceu? A gente queria ser o mais literal possível na construção dessa marca. Nós tínhamos o doce, que ele tem um formato muito específico, o formato de losango, que é muito característico do pé de moleque. Nós temos a cor do doce principal, que na época, hoje nós temos uma variedade muito grande de doce, mas na época a gente tinha pé de moleque inteiro, moído, né? E nós tínhamos então o pé, com a referência à história do nome, o formato do doce e a cor da Barraca Amarela, né? Só que o problema, o amarelo é uma cor que tem um contraste, não é um contraste muito bom para a leitura, dependendo das outras cores que compõem junto com ela. Então a gente não conseguiria, por exemplo, escrever Barraca Amarela com letra amarela e isso ficar legível à distância. Então a gente precisava inserir outros elementos na marca para que a marca tivesse uma boa leitura, tivesse um contraste interessante. Então a construção da marca a gente usou como base o losango, o formato do doce, a faixa escrita pé de moleque de Piranguinho, Barraca Amarela, e uma ilustração de um pezinho. Então a gente queria que na época, que a marca da Barraca Amarela de Piranguinho, ela fosse literal ao que é o produto e ao nome dele. Então um pé de moleque é um desenho de um pezinho em cima de um formato do doce e uma faixa amarela como se chancelasse. Esse doce é da Barraca Amarela. E acredito que deu muito certo, porque ele é muito reconhecido em todo lugar que você vai. Você pode aí passar pela Fernão Dias, sentido Belo Horizonte a São Paulo, parar em qualquer loja que tiver de restaurante de estrada, você vai ver de longe os doces da Barraca Amarela expostos e de longe você consegue perceber que é a Barraca Amarela que está aí e não uma outra barraca, né? E o incrível é que ao longo do tempo eu fui percebendo, por acompanhar a Barraca Amarela, que ela foi alçando voos cada vez maiores assim. Eu lembro certinho quando começou o processo de industrialização, que a gente deixou de ser uma fábrica de doce manual, que tinha uma quantidade limitada de produção dia, e começou a colocar máquina, é claro, sem interferir na qualidade do produto, que é uma questão muito importante para a empresa. Então a gente se preocupava muito no início de, preciso fazer uma caixa, mas às vezes eu quero colocar um acabamento especial na caixa e isso vai ficar muito caro e o cliente não vai conseguir pagar. Depois de um tempo não tinha mais isso aí, a gente precisava criar um impacto, a gente quer fazer um formato diferente na caixa, vamos fazer, isso vai ficar legal, a gente vai fazer. Não tem mais limitador em relação a orçamento para gastar com isso aqui, porque a barraca já estava com uma estrutura financeira e de estrutura fabril que ela permitia que eu pudesse ter umas ideias um pouco mais diferentes e ela poder executar isso aí. Então, e foi muito bonito de ver a transição familiar, mas cada geração que entrou no jogo, ela entrou com um fôlego novo, sabe, com muita vontade e entrou para ajudar a desenvolver o negócio. Então eu já atendi bastante empresa que tem base familiar e entendo um pouco dos problemas que existem numa empresa familiar, né? Pensando tanto em sucessão quanto em crescimento, né? E foi muito legal ver a Barraca Amarela, o quanto que desses 20 anos que eu faço o projeto Barraca Amarela, o quanto eles cresceram, mesmo não tendo parceiros externos. Então não tem nenhum acionista. A Barraca Amarela nunca teve um sócio investidor que entrou. Então foi lindo ver esse negócio se desenvolvendo com um trabalho próprio, com capital próprio, com as pessoas da família entrando e somando. Que a Milena, que eu acompanhei, ela novinha, correndo pelas reuniões que a gente fazia, ela está hoje assumindo também, entrando no negócio também. Então assim, eu acho que a questão familiar, quando cada membro da família que entrar no jogo entende a sua função e a sua missão nisso aí e está disposto a colocar toda a energia que ela tiver para fazer isso acontecer, eu acho que é um motor assim incrível, um motor de propulsão incrível para o negócio, sabe? E eu me sinto muito honrado de ter feito parte disso
né, dessa construção de uma marca, de ter acompanhado isso do lado de dentro, que eu acho que é muito legal. Tem muita gente que vê a história passada do lado de fora, né? E eu tive o prazer de acompanhar isso do lado de dentro também um pouco, né? Como um dos tripulantes ali desse navio, desse barco, né? E eu imaginar que um pouquinho eu colaborei para que a Barraca Amarela pudesse ter uma marca forte, uma identidade coerente e ser reconhecida como uma das grandes marcas de doce de Minas Gerais e do Brasil inteiro. Fico muito feliz de fazer parte disso.